Olá, amigos. Aqui quem fala é o Bruno, certo? Sou a pessoa responsável pelo desenvolvimento e suporte da planilha de ciclo de estudos. Vou fazer esse vídeo aqui mostrando como utilizar a planilha ciclo de estudos. Estou vendo que existem algumas pessoas que têm algumas dúvidas até simples, certo? Então resolvi fazer esse vídeo para ficar mais esclarecedor, tá ok? Então logo aqui no início a gente tem a aba início, certo? Como a gente pode ver aqui, onde você vai fornecer algumas informações sobre o concurso, certo? Como cargo. Eu vou botar aqui só como exemplo INSS, INSS, o cargo vou botar aqui só analista, só para dar um exemplo, né? O salário aqui eu vou botar 5.000, a data de início. Essa data de início, pessoal, pode ser a data que você começou a preencher a planilha. Se o edital saiu sim ou não, ok? Se tiver saído, você coloca assim. E a data da prova, se o edital tiver saído, você informa. Vamos supor que a prova vai ser agora em mês 4. Ok? Pronto, pessoal. Nessa parte aqui, você vai informar a disciplina. É bom você ter um critério para estabelecer uma sequência, entendeu? Uma sequência correta de disciplina. Tipo, você vai estudar a disciplina 1, quando você terminar de estudar a disciplina 1, você vai passar a disciplina 2, a disciplina 3 até a última. Quando terminar a última, você volta para a primeira, entendeu? É assim que funciona o ciclo. Então eu vou colocar aqui matéria 1, matéria 1, só para... Eu vou puxar aqui, vamos supor que são 8 disciplinas, certo? Você consegue preencher aqui, no caso, até 16. Então são 8 disciplinas. Você vai informar o nível de dificuldade que você tem em cada uma dessas disciplinas. Esse nível vai servir para te ajudar a você conseguir identificar quais são as matérias que têm maior peso e quais são as matérias que você tem mais dificuldade, né? Se você tiver bastante dificuldade, então você vai precisar dedicar mais tempo a essa disciplina. Então você vai informar aqui, certo? O peso, no caso, aqui no caso ponto por questão, certo? Como é que você vai saber desse peso? Você pode se basear por provas anteriores, certo? Então eu vou colocar aqui só como exemplo esses valores. Quantidade de questões. Você também deve se basear por provas anteriores. Ah, Bruno, mas o meu concurso não tem prova anteriores, enfim. Como é que eu faço? Aí você vai ter que usar um pouco da sua intuição, buscando avaliar questões como dificuldade da disciplina, né? Qual a dificuldade que tem. Se você tiver algum professor para poder te ajudar nessa parte, também será bastante útil, ok? Mas aí, se não tiver de onde você tirar essas informações, você vai ter que usar a sua intuição mesmo e seus critérios de avaliação. Aqui, pessoal, horas de estudo. Essas horas de estudo aqui, pessoal, às vezes o pessoal fica com dúvida, querendo saber se essas horas de estudo é a hora total ou é só a hora que você vai dedicar. Essa hora aqui, pessoal, é a hora que você vai dedicar para essa disciplina. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu dedico aqui 2 horas para essa disciplina, certo? E 3 horas para essa, só como exemplo. O que acontece? Eu vou estudar 2 horas, o que é o ciclo? Eu vou estudar 2 horas dessa disciplina, certo? Como eu já estudei essa, a próxima matéria do ciclo vai ser a segunda, então eu vou estudar agora de 3, e assim consecutivamente, certo? Então,
estudei 2 horas aqui, passo para a segunda, aí depois passo para a terceira, passo para a quarta, passo para a quinta, passo até você chegar na última disciplina e depois você volta para a disciplina, certo? Você está eu sei que isso é simples para algumas pessoas, mas alguns clientes não conseguem entender com uma certa clareza ainda. Então, só para ficar isso mais nítido. Aqui, pessoal, ele te dá... Isso aqui é automático, essa parte aqui, certo? Você não preenche. Normalmente, as colunas que estão em cinza, você não preenche. Então, ele te dá o total de pontos, né? Que seria o peso vezes quantidade de questões, e ele te dá o total de pontos. Essa participação na matéria aqui, ele pega o peso que essa matéria tem e ele mostra o percentual em termos de participação, né? Quanto ela vai influenciar na prova como um todo, baseado nesses critérios, certo? E essa hora sugerida, ela só vai ser preenchida quando você preencher o quadro de horários. Por quê? Porque quando você preencher o quadro de horários, ela vai pegar o tempo que está disponível lá no quadro de horários e distribuir entre as disciplinas, certo? Então vamos aqui no quadro de horários, vamos preencher. Então vamos botar aqui dormir, né? 6h30, estamos dormindo. Aí acordo de 6h30, tomo café da manhã. Café da manhã. Vou puxar aqui. E aqui eu vou dizer que aqui eu vou começar a preparação para os estudos. Preparação. Então, 7h30 eu começo os estudos. Só se você pode botar aqui, estudar. Você colocar estudar aqui, certo? Você já vai ver que ele já vai contabilizar aqui, ó, meia hora. Cada quadra de um desse equivale a meia hora, 30 minutos, certo? Então você vai dizer que você vai estudar de 7h30 às 8, certo? Então vai de 7h30, vamos pegar aqui até as 10. Até as 10 horas, 7h30 até as 10 horas. Você já tem 2h30 só na segunda-feira. Isso. E você pode dizer o seguinte, por exemplo, na terça-feira eu vou ver vídeo. Eu vou ver das 7h30 até as 8h30 vídeo. E o restante eu vou fazer simulado, né? E aqui eu vou tirar só para fazer revisão. Revisão. Aqui eu estudo e aqui eu faço vídeo simulado e aqui eu faço revisão. Claro que vocês vão preencher no quadro de horário de acordo com, né, com os critérios de vocês. Aqui mesmo é só para dar um exemplo. Então eu vou botar aqui estudar até... Ou seja, você tem 15 horas de total de 15 horas na semana, certo? Se você continuar preenchendo, essas horas vai sendo aumentadas. Você tem 1 hora destinada para vídeo, 1h30 destinada para simulado e 2h30 para revisões. E o estudar, ele não entra aqui nenhum aqui. Quando você bota estudar, ele só entra no total. O total ele pega tanto o vídeo, simulado, a revisão e o estudar. Quantidade de ciclos ele só vai aparecer quando você informar aqui a quantidade de horas de estudo aqui, certo? Então vamos supor que essa é o seu quadro de horários. Você tem 15 horas na semana para estudar. Então vamos voltar lá. Então você vê que ele pegou as 15 horas e ele distribuiu aqui, pessoal. Tá vendo? Ele distribuiu entre as disciplinas. De acordo com essa participação, né, o peso que a matéria tem, ele distribui.
Você vê como o que tem maior peso é a matéria 8, então ele dedicou maior tempo para essa disciplina. Certo, pessoal? Se em alguns casos, a quantidade de tempo aqui fica muito grande. Deixa eu dar um exemplo. Supor que você não tá trabalhando e você tem todo o tempo livre para estudar. E você vai dedicar várias horas de estudo por dia para o estudo. Deixa eu puxar mais aqui para ficar mais ainda. Alguns casos que eu vi. Ó, você tem 72 horas na semana de estudo. É muito tempo isso, né, cara? Deixa eu pegar aqui no início. Pronto. Olha só como esse ciclo aqui, ele já fica com um tempo bem mais exagerado. Por exemplo, aqui nas horas sugeridas, ele está pegando essa matéria que é a mais relevante aqui no caso de peso, e está dando 16 horas de estudo, ou seja, é muito tempo para uma disciplina só. Então, nesse caso, você não vai colocar 16 horas, certo? Essa parte de sugestão de estudo, ela só serve para você lhe ajudar na sua avaliação de escolha, certo? Mas, por exemplo, o ciclo de estudo correto, o mais sugerido, né, pelos especialistas, pela galera que entende do assunto, é que você estude matérias em períodos curtos de tempo, né, para que você possa rever a matéria com uma certa frequência. Então, se você no lugar de botar 6 horas de estudo, você pode botar 3 horas de estudo, entendeu? Vou dedicar 3 horas a ela. Opa. Sim, pessoal, lembrando que tem que ser em horário de hora, formato de hora. Aqui eu vou dedicar, não sei, 2 horas. Vou colocar aqui. Essa matéria é difícil, vou dedicar 4 horas. Essa matéria é fácil, eu vou dedicar 1h30. Enfim, pessoal, então aí você vai utilizar os seus critérios, certo? Para poder estar preenchendo esse quadro aqui. É algo simples, mas que muitas pessoas ficam em dúvida quanto preencher, quanto colocar, entendeu? E aí eu estou sugerindo, você tem a ajuda das horas sugeridas, mas você deve utilizar também a sua avaliação, seus critérios. Ou seja, você ficou com um total aqui de tempo no ciclo de 20 horas e 30 minutos, certo? Dependendo do concurso, existe concurso que é muito mais complexo, né? O estudo, a quantidade de horas que você tem que dedicar para uma disciplina, certo? E aí não dá para a gente criar um padrão. O ideal é você utilizar realmente o seu critério e buscar também adaptar aí dentro da sua rotina, certo? Então, pessoal, nós preenchemos a primeira parte. Você tem aqui o gráfico que ele aparece aqui, que ele te diz que 25%, perdão, 25% das disciplinas você tem como difícil, certo? Então, da prova, 25% você considera difícil. 38% médio, certo? E 37% fácil. E aqui ele lhe dá aqui também o peso, né? Para você ter uma noção de qual matéria tem maior peso. Então vamos passar aqui para a próxima, para o conteúdo. Essa parte aqui é uma das partes mais importantes da planilha, certo? Você pode ver que quando você preenche lá a disciplina, automaticamente ele já preenche aqui com o nome da matéria, tá ok? Cada matéria dessa é uma aba. Então você consegue ver aqui, ó. Matéria 4, matéria 3, matéria 2, entendeu? Matéria 1. Então, aqui você vai preencher, certo? O conteúdo da disciplina. Conteúdo 1. Vamos puxar aqui, para dar um exemplo. Então, você vai jogar os conteúdos aqui da disciplina, certo? Aqui no status,
quando você clicar na setinha aqui, ó, vai aparecer de 1 a 3, certo? Então, cada número desse representa um símbolo. O 1 você pode utilizar para urgência ou para cancelado, entendeu? Você pode usar um critério seu, né, e utilizar como quiser. Pode dizer que está urgente, ou para dar uma atenção maior a ele. O 2, você pode utilizar para dizer que está estudando, que ele ainda está em aberto, entendeu? E o 3 para dizer que foi concluído. Quando você coloca o 3 aqui, que é a setinha, aparece, ele vai ficar marcado. E aqui vai atualizar a porcentagem, ou seja, a matéria 1 foi 11% concluído, entendeu? Quando você fizer o segundo, 22% da matéria foi concluída, certo? Quando você fizer esse estudo, você já joga aqui a data do primeiro estudo. Então, quando você joga a data aqui do primeiro estudo, você já aparece aqui as revisões, certo? Você vê que são 4 revisões aqui que estão que já estão definidas, configuradas. Ah, Bruno, preciso de mais. Então você tem até 12 revisões. Como é que eu faço para aparecer a data, Bruno? Basta eu colocar aqui a quantidade de dias. A quantidade de dias aqui é sempre partindo daqui, ó. Então vamos supor aqui é um mês, né? Daqui a um mês, 30 dias, um mês, você vai fazer a última revisão. Vamos supor que você quer daqui a 2 meses. Então aqui você vai colocar 60 dias, certo? E aí você vai somando e sabendo quanto tempo você precisa. Se você quiser mudar aqui também basta mudar o número aqui que ele muda sozinho, certo? Vou deixar no 7 aqui. Você pode ver que aqui ele ficou verde. O que é que ele está querendo informar? Revisões em 2 dias. Todas as revisões dentro de 2 dias vai ficar verde. Todas as revisões quando for hoje vai ficar azul, nesse caso aqui. Deixa eu colocar aqui verde. Eu vou colocar um aqui para ficar atrasadas. Vocês estão vendo? Ele te dá essa visão aqui, te dá essas aqui, você ainda pode filtrar. Eu quero só as revisões futuras. Tá vendo? Essas duas. Quero só as revisões de hoje. Eu quero só as atrasadas. Vou fazer essa revisão que aí você marca aqui. E aí ela já desmarca. Entendeu? Revisão atrasou, você basta marcar aqui que ela vai ficar ok. Deixa eu ver o que mais eu posso estar falando para o pessoal. Aqui você faz as anotações. Aqui você joga a quantidade de as disciplinas, as questões que você vai fazendo, né? Você fez 30 questões, acertou 18, 60%. Aqui ele te dá já a porcentagem total das questões. Vamos supor que você fez novamente, você soma então, no caso. Você fez mais 20, então agora você fez 50 questões, certo? E aí você vai somando, acertou 30, entendeu? E aqui você vai também podendo jogar e aqui ele te dá a porcentagem total, certo, pessoal? Como eu falei anteriormente, vai ter uma aba, certo? Nós estamos trabalhando agora numa que vai ter apenas uma única aba, certo? Todos os clientes da Solução Planilhas vão poder ter essa atualização sem custo adicional, certo? E acho que é isso aí. Deixa eu ir para a próxima parte. Então você fez aqui na aba início, preencheu essa primeira parte, preencheu o quadro de horários para identificar o seu horário livre de estudo, para poder estabelecer a sua rotina e saber qual o tempo que você vai ter mais ou menos livre de estudo para estudar, certo?
E você estabeleceu aqui os conteúdos e faz o acompanhamento aqui das revisões, certo? Aí agora você vai fazer o acompanhamento. Você estudou, você vai lá na data, vamos supor que hoje é dia 11 de fevereiro. 11 de fevereiro, deixa eu... Vamos aqui, 11 de fevereiro. Então você vai informar aqui o tempo. Se você disser sim, ele vai pegar a quantidade de horas que você informou aqui, ó. 3 horas. Se você pode também estar informando aí uma hora diferente. Por exemplo, 30 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, entendeu? Ah, você não estudou, então você coloca só para ficar visível aí a quantidade de tempo que você não tem estudado, né? Então, pronto, aqui essa parte você vai fazer o acompanhamento, você consegue ver aqui o horário que você tem de... Quantas horas vai sendo somado aqui, você tem dedicado para cada disciplina, que é o total de horas do mês, certo? E você vai ter de janeiro a dezembro para fazer esse acompanhamento. E aqui no resultados, o que você vai preenchendo vai sendo atualizado aqui. Então você tem o nível de dificuldade, você vai ter o peso, né, da disciplina e a matéria que vai sendo concluída, ou seja, a matéria 1 tem 22% concluído. Quando você preencher toda a parte lá, você vai conseguir visualizar aqui quais são as matérias que estão mais adiantadas e tal, esse tipo de coisa. Total de horas de estudo mês a mês, o ciclo, a sequência do ciclo, né? Qual é a matéria que tá dedicando mais tempo aqui no ciclo. Que você consegue escolher uma disciplina e ver qual delas o desempenho dela, né, em termos de horas durante o ano. Aqui você tem a quantidade de matérias, aqui você tem o total de ciclos. Os ciclos não foi preenchido aqui porque a gente não preencheu ainda o suficiente para poder marcar aqui. Aqui, galera, a gente tem uma parte interessante, que é até uma parte nova, que ele pega as revisões pendentes de todas as disciplinas, todos os conteúdos, certo? Todas as disciplinas, todos os conteúdos vai estar aqui. Então, para você, a princípio, não precisar ficar vindo aqui em conteúdo por matéria, você vai poder vir aqui em resultados, certo? E aí você já vai ver aqui, ó, que matéria 1 tem uma revisão pendente, entendeu? Depois você só vai lá na disciplina e vê qual é. Então, galera, eu acho que é isso. Essa é a ferramenta do ciclo de estudos, certo? Nós temos recebido muitos elogios por parte dos nossos clientes. A gente está sempre buscando, está atualizando, está melhorando. Eu quero agradecer aí a todos, certo? Pela contribuição. E quero dizer que é isso aí. Muito obrigado. Olá.